Bem-vindos ao nosso trabalho da disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse projeto, exploramos a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e seus impactos no uso da tecnologia no tratamento de dados pessoais. Para enriquecer nosso estudo, contamos com a valiosa participação do Dr. Lucas, um renomado advogado com ampla formação e experiência internacional, incluindo mestrados e especialização em Direito, Inteligência Artificial e Segurança de Dados em instituições como Harvard, FGV e Universidade degli Studi di Perugia. Autor de livros e artigos, editor de revistas científicas e premiado em projetos de inovação jurídica. O Dr. Lucas nos trouxe insights sobre os desafios tecnológicos, mudanças em segurança e privacidade, e o futuro da LGPD frente às novas tecnologias. Acompanhem nossa entrevista. Quais foram os principais impactos da LGPD para empresas que utilizam tecnologia no tratamento de dados pessoais? A LGPD ela trouxe uma mudança significativa na forma como as empresas lidam com os dados pessoais. Antes, muitas organizações viam os dados pessoais como um recurso, quase ilimitado e de fácil coleta, podemos dizer assim. E agora não, com a LGPD, as empresas elas precisam ser muito mais cuidadosas e transparentes com os dados pessoais. Então, isso envolve desde implementar políticas claras de privacidade, mas não é só isso, até garantir que o consentimento seja obtido de forma adequada. Então, as empresas que utilizam tecnologia no tratamento de dados, elas tiveram que rever seus processos internos, né, investir em ferramentas de gestão e criar uma verdadeira cultura de proteção de dados que não se tinha antes. Então, no fim das contas, isso acabou fortalecendo então essa relação de confiança entre as empresas e os consumidores. As empresas, obviamente, que estão adequadas ou estão se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados, mas claro que isso exige muito esforço para que essa mudança de cultura aconteça e também as empresas têm que se conscientizar que isso é um investimento e não uma despesa. Quais são os maiores desafios técnicos que as empresas enfrentam ao tentar se adequar à LGPD? Em relação aos desafios técnicos, eu penso que eles são desafios técnicos importantes, principalmente para as empresas que já possuem um grande volume de dados armazenados, né, dados armazenados antes da LGPD, e que muitas vezes esses dados estão espalhados em diferentes sistemas, né, e até mesmo arquivos desorganizados, né? Então, mapear tudo isso é um trabalho complexo que exige muita seriedade e comprometimento. E às vezes é difícil as empresas internamente, talvez por não ter conhecimento da legislação também, mapear esses processos. Então, é muito importante contratar um profissional especializado em proteção de dados, que tenha conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados, para fazer esse mapeamento de fluxo de dados. Um outro desafio é a implementação de medidas de segurança, como criptografia ou controles de acesso, né? Geralmente a gente chega nas empresas e vê no sistema ou internamente nas empresas que quase todo mundo tem acesso a tudo, né? Isso é um problema bem importante. Então, não é só comprar uma solução tecnológica, né? Não existe sistema ou plataforma que vá adequar uma empresa à Lei Geral de Proteção de Dados sozinho, né? É preciso, então, integrar essas soluções ao dia a dia da empresa e, principalmente, capacitar os colaboradores. Então, assim, a questão do direito dos titulares, como exclusão, portabilidade de dados, que exige que os sistemas sejam ajustados para atender essas demandas, vão funcionar de uma forma eficiente. Como a LGPD influenciou a implementação de medidas de segurança, como a criptografia e controles de acesso, dentro das empresas? A LGPD ela elevou o nível assim, de preocupação com segurança de dados nas empresas. Antes, a segurança de dados era muitas vezes vista como um custo extra. Hoje, ela é uma obrigação legal e uma prioridade estratégica das empresas. Então, ferramentas como criptografia, controles de acesso e autenticação de dois fatores deixaram de ser opcionais para muitas empresas e se tornaram padrão.
Além disso, a LGPD ela incentiva uma abordagem mais proativa, podemos dizer, como realizar testes de vulnerabilidade, criar planos de resposta a incidentes de segurança da informação, monitorar constantemente o ambiente digital. Então, no final das contas, a LGPD ela ajudou a trazer mais maturidade para a gestão de segurança nas empresas. O que é positivo, não só para cumprir a lei, mas também para evitar danos financeiros e, inclusive, a reputação dessas empresas. Na sua opinião, como o avanço da tecnologia, como inteligência artificial e Big Data, pode impactar a aplicação da LGPD nos próximos anos? A tecnologia ela vai desafiar ainda mais a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Não tenho dúvida disso. A inteligência artificial e o Big Data, Big Data, a coleta e o processamento de dados pessoais estão cada vez mais sofisticados. Sem falar que agora com a internet 5G, a internet das coisas vai possibilitar que muito mais aparelhos ao nosso redor estejam conectados à internet. E, naturalmente, esses aparelhos vão estar coletando dados pessoais, muitas vezes dados pessoais sensíveis nossos, como a questão de dados relacionados à nossa saúde, o que vai criar desafios significativos para a proteção desses dados, né? Então, imagine sistemas que podem cruzar dados de forma automática, né? Identificar padrões quase imperceptíveis, né? Isso levanta uma série de questões sobre o consentimento, sobre a privacidade, porque muitas vezes o titular do dado, né, ele nem sabe como essas tecnologias estão sendo utilizadas. Por outro lado, a mesma tecnologia pode ser uma aliada, né, ajudando as empresas a monitorar o cumprimento da LGPD em tempo real, por exemplo. Então, automatizar processos de anonimização de dados ou gerenciar solicitações dos titulares, tudo isso contribui para a adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. O desafio, eu acredito que será equilibrar, então, o avanço tecnológico com a necessidade de proteger os direitos dos indivíduos, e isso vai exigir uma legislação cada vez mais dinâmica e adaptável. Então, as empresas também precisam ficar atentas a isso. Chegamos ao fim da nossa entrevista com o Dr. Lucas, onde pudemos aprofundar nosso entendimento sobre a LGPD e seus impactos no cenário tecnológico. Aprendemos que, além de promover maior proteção aos dados pessoais, a lei trouxe desafios significativos para as empresas, exigindo adaptações técnicas e culturais. Também vimos como medidas de segurança, como criptografia e controles de acesso, se tornaram pilares fundamentais para a conformidade. Por fim, refletimos sobre como tecnologias emergentes, como inteligência artificial e Big Data, continuarão a moldar a aplicação e os debates em torno à LGPD. Agradecemos ao Dr. Lucas por suas valiosas contribuições e a vocês por acompanharem nosso trabalho. Até a próxima!